3, 4. Galera, seguindo agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os pontos notáveis, né? Eles são bastante importantes, acho que é um dos momentos mais importantes da aula de hoje, dessa aula aqui gravada. Eu coloquei eles em subtópicos justamente com um grau de importância. Eu acho que o baricentro é o mais importante, tem na UERJ aí como um modelo de prova que costuma cobrar isso aí. Ortocentro e incentro eu colocaria ali com uma mesma importância, não, né, nada importante, mas um pouco menos do que o baricentro. Bom, eu já adiantei algumas informações ali porque eu vou falar bastante. O que é o baricentro? Como está escrito ali já, o encontro das medianas. Mediana, lembrando, é o segmento, né, seviana, seviana que acaba dividindo os lados opostos em duas metades. Então a gente já está indicando ali, então mediana, dividiu, mediana, dividiu, mediana, dividiu. O ponto de encontro é chamado de ponto G e ele em si é o baricentro. Aqui eu acho que o baricentro é muito importante justamente por conta dessa relação aqui, tá? Essa relação, porque o baricentro ele acaba dividindo qualquer mediana, aí eu peguei essa aqui, a N, como exemplo, mas poderia ser para essa ou para essa, ele acaba dividindo essa mediana numa proporção 1:2, ou seja, esse pedaço aqui, AG, ele é o dobro de GN, foi o que eu escrevi, tá? Então sempre vai dividir na proporção 1:2, sempre o pedaço menor vai ter a metade do maior, ou o maior vai ter o dobro do menor. Beleza? Isso acontece aqui também, isso acontece aqui também. O segundo ponto importante, ponto notável, é o encontro das alturas, esse denominado também como ortocentro. Aí eu fiz aqui pra gente uma pequena demonstração, né, em triângulo bem pequeno mesmo, mas olha lá, lembrando que as alturas, né, sempre formam 90 graus, são sevianas perpendiculares, 90 graus, 90 graus. O encontro é o ortocentro. Uma outra observação. Melhor, um outro ponto notável, já eu falo da observação, seria o incentro. O que é o incentro? O incentro ele acaba sendo o ponto de encontro das bissetrizes internas do triângulo em questão. Então, se a gente traça a bissetriz aqui, ou seja, dividiu o ângulo ao meio, traçou uma outra bissetriz aqui, também dividiu o ângulo ao meio. E uma terceira, só um minutinho, dividiu ao meio. O ponto de encontro delas vai ser justamente o incentro. E só para você se ligar, esse incentro aqui, só estender porque é para cá. Incentro é o encontro das bissetrizes e ele acaba sendo o centro se você tivesse uma circunferência inscrita eu digo porque é dentro, né? Dentro do triângulo, o incentro ele acaba coincidindo como o centro, né, dessa circunferência inscrita. Então, uma observação, vou fazer o seguinte, eu vou usar a observação para cá, tá? Então, por favor, faça uma pequena adaptação aí, coloque essa observação como se fosse do 4.3. Observação, o incentro, encontro das bissetrizes, ou bissetrizes internas. E a observação é que o incentro, chama ele de I, é centro do círculo inscrito. Então, se você sabe um, você sabe o outro, e se você sabe o outro, sabe um. Se por acaso você tiver alguma questão e você tiver um círculo inscrito, se você souber o centro dele, você sabe então o ponto de encontro das bissetrizes, e vice-versa. Se você souber as bissetrizes, né, se já tiver lá desenhado o ponto de encontro entre elas, já é garantidamente o centro do círculo. E aí você tem várias propriedades interessantes aqui, né? Por exemplo, isso aqui acaba sendo um raio, né? O raio da circunferência. Lembrando que raio da circunferência tangente sempre forma 90 graus. Então você acaba tendo aqui surgindo, aqui, ó, isso aqui também é um raio, né? E raio com a circunferência, com a reta tangente, forma 90 graus. Então você tem várias propriedades aqui que podem ser bem interessantes quando você estiver trabalhando. Aqui, ó, outro raio. Isso aqui, ó. E forma 90 com a reta tangente, beleza? Então você tem essa propriedade aí para incentro. Beleza, galera?